Olá, queridos e queridas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso oráculo de lua cheia, dessa vez uma lua cheia com eclipse lunar no signo de Peixes, dia 7 de setembro, né? A hora que você chegar aqui tá valendo, tá, gente, para essa mensagem de oráculo. Mas ela está sendo feita dentro da série de oráculo de lua cheia, dentro da lunação virginiana. Você pode saber mais sobre isso, especialmente no vídeo Bússola Lunar, em que eu explico as energias dessa lunação virginiana. Te convido também a assistir para aproveitar bem essa energia de eclipse, que é uma energia de encerramentos, né? Essa especialmente de lua cheia no signo de Peixes, é uma energia muito forte de limpeza, de purificação, né, de encerramentos kármicos. E aí eu fiz um vídeo extra aqui no canal sobre a chama violeta que pode apoiar muito nesse processo. Então não sei quando você está assistindo esse vídeo, mesmo que seja depois do eclipse, num outro momento e tudo isso, esse vídeo sobre a chama violeta vale muito a pena ver, tá? Para poder apoiar esses processos aí de evolução espiritual. Amém, né? Eu fiz com essa intenção, tá? Hoje nós temos 3 mensagens, então 3 decks escolhidos pela minha filhotinha até o deck número 1. Vou mostrar o desenho para vocês, tá? Vou pegar esse primeiro, ó. Deck número 1, nem sabia qual era, porque às vezes você se conecta pela figurinha, né? Deck número 2 e o deck número 3. Eu já lendo aqui, né? Tá interessante aqui, né? Porque a estrela com 8 de paus e o hierofante. Muito forte a coisa da conexão espiritual aqui em todas essas cartas. Enfim, eu não vou ficar lendo o tarô nesse momento, né? Sente aí, se você sentir de assistir mais de um também, fica à vontade, tá? Ouça sempre o seu coração. Eu só espero que essas mensagens sejam luz na sua vida, é isso que eu intenciono, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, aqui nos links da descrição do vídeo tem mais sobre o meu trabalho, tem também links lá para o Instagram, onde eu interajo quase todos os dias. Acho que é isso, né? Sei lá, dá uma olhadinha aqui na descrição se você quiser saber mais. Combinado? Bora então? Bora então para as nossas mensagens. Amém. Vamos lá, grupo número 1, eu sinto de começar com o tarô mesmo, sabe? Da forma mais simples possível. E depois eu vou sentir o que pode vir de mensagem complementar com oráculos, sabe? Eu vou sentir só, tá? Sem grandes formatos, os 3 formatos podem ser completamente diferentes e é isso. Combinado? Não deixe de ouvir sobre o eclipse, tá? Se você tá chegando aqui nesse momento. Na introdução eu dou uma pequena orientação. Lá no Instagram vai sair coisa sobre isso também. Vamos lá, me coloca aqui como um canal para receber a mensagem para o grupo 1. Sempre para bem maior. Está feito. Amém. O louco. Rainha de copas. Rei de paus. Deixa eu já complementar aqui, tá? Mas muito forte a energia de uma nova jornada, certo? É interessante aqui a coisa de ser... Porque olha só, a Rainha de Copas, ela tem a coisa da intuição muito forte, né? Ela é movida pela emoção, pela intuição. E tá me chamando a atenção, tá vendo? É como o louco, é como se estivesse abrindo o mar.
Então, assim, perceba que essa personagem, ela tá seguindo essa estrela, né? E ela tá amparada aqui pelo mar. O mar, né? As águas, né? Que simbolizam as emoções, a intuição. Essas respostas que vêm do coração mesmo, né? E aí, assim, quando eu vi o louco com a rainha de copas, eu ouvi seguindo o caminho do meu coração. E aí esse rei de paus, a gente já vai, eu sinto que a gente tem que clarificar, tá? Mas vamos colocar aqui também a coisa, você vê que a rainha de copas, ela tá aqui numa energia mais passiva, porque de fato é a energia da rainha de copas, né? Uma energia de mais passividade. Não vou falar passividade, vamos colocar receptividade, tá? E como é que eu acho que essas cartas elas já começam se falando aqui, nesse primeiro momento? Essa rainha de copas, ela intui um caminho, né? Ela sente um caminho, mas ela age, né? Esse louco aqui tá se movimentando com coragem. Essa é uma energia do rei de paus, né? Uma energia de coragem, uma energia de ação, uma energia de movimento, certo? Então, é uma coisa de receber a intuição e ter coragem para seguir essa inspiração, tá? Aqui também podem ser duas pessoas diferentes ou esse equilíbrio dentro de si mesmo, não sei, a gente vai clarificar. Vamos ver o que mais. É engraçado aqui, peraí. Então, 3 de espadas, é isso mesmo. Olha, vamos lá. A gente tá falando sobre um eclipse aqui de lua cheia, tá? Independente de quando você chegar aqui, você vai pegando a mensagem pro seu momento. Mas aqui tem uma mensagem clara que é assim: é hora de deixar o passado no passado, tá? Você pode escolher se você vai ficar se lamentando pelo que aconteceu. Da mesma forma, tá? Que a sensibilidade da Rainha de Copas traz essa conexão, né? Essa sensibilidade que é capaz de acessar o que é sutil, né? Então, assim, a mesma sensibilidade que traz essa força de acessar o que é sutil, então a força de acessar a intuição e tudo isso, né? Que exige essa coisa mais apurada mesmo da sensibilidade, né? A sensibilidade como força, da mesma forma existe tudo na vida, é dualidade, né? Tudo nesse planeta, certo? A gente vive dualidade na Terra. Então, assim, sabe aquela coisa que para cada qualidade nossa existe um defeito? Então, assim, uma face da Rainha de Copas é essa face da sensibilidade, da intuição e tudo isso. Porém, uma outra face complicada da Rainha de Copas é ficar presa ao passado. Sabe? Que é o que está acontecendo aqui. Tá bem no centro da leitura, tá? Então, ficar presa no que poderia ter sido, ficar presa no que deu errado, sabe? E a vida, ela tá te pedindo um movimento,
né? Quando eu clarifiquei aqui e saiu o carro, é porque assim, o 2 de ouros fala para você equilibrar as forças, né? Também fala sobre escolhas, né? Aqui eu percebo que você precisa trazer mais ação para sua energia, né? Sabe assim, é uma coisa do, né? Eu vou fazer isso acontecer, né? Aqui, Rei de Paus com a carta do carro, tá? Eu sinto que para algumas pessoas esse Rei de Paus é alguém externo, tá? Então, assim, pode ser alguém na sua vida. Eu tô enxergando vocês como essa rainha de copas, tá? Mas aí vocês vão ajustando como vocês sentirem, né? Porque aqui a gente tá pegando conselhos, né? E, assim, o conselho é de seguir em frente, é de parar de chorar pelo leite derramado, sabe? Parar de ficar olhando para o que não deu certo no seu passado e se aventurar num caminho novo. E aí, é não só se aventurar, como acreditar nele, entende? Aqui também tem isso. E aí, bom, esse Rei de Paus pode ser uma força interna sua, no sentido de, né, de você buscar dentro de você essa energia de ousadia, de coragem, né, de ação, certo? Mas eu sinto aqui que essa rainha de copas com esse rei de paus pode ser um encontro, né? Duas pessoas diferentes, tá? Duas pessoas diferentes que inclusive podem ter assim um contrato, sabe? Aqui tem o Hierofante, né? E aí eu não sei se... E aí assim, fica um pouco em aberto aqui para mim energeticamente, tá? Eu não tô vendo assim uma situação só, uma história só. Então eu vou abrir, tá? Por exemplo, esse rei de paus com essa rainha de copas podem já ter sido, por exemplo, casados. Pode ser. Carta do Hierofante, e aí as coisas não deram certo, e aí vocês podem recomeçar. Sim, mas aí se for recomeçar, não pode recomeçar de um lugar em que fica se olhando o tempo inteiro para o passado, entende? Se for para recomeçar alguma coisa aqui, tem que ser numa energia nova, numa energia de, olha, vamos fazer dar certo, vamos... E aqui tem uma coisa das pessoas serem diferentes, né? Uma da outra, assim. Vamos fazer esse carro andar na mesma direção, tá? Esse é um aspecto. Pode ser que seja alguém novo. Sim, né? Aqui tem a carta do louco. E aí a gente encaixa aqui a coisa das diferenças, a gente encaixa aqui, às vezes, alguma questão com o passado. 3 de espadas está aqui no fundo do deck, né? Então, no oculto, no inconsciente, existe um coração partido, sabe? E uma dificuldade de se lançar no novo ou numa nova fase por conta desse coração partido, certo? Então eu falei sobre quem de repente já teve um relacionamento, eu tô falando sobre alguém novo que pode aparecer com um potencial energético de te fazer deixar de olhar para o passado, né? Para o que não deu certo. Ou então, pode ser qualquer outro tipo de oportunidade que a vida está te convidando, né, para uma ação, para uma ousadia, para uma coragem, mas você se pega em crenças limitantes aqui. E aqui, ó, quer ver outra coisa que pode ter aqui? Hierofante com 5 de copas, alguma questão familiar também pode ser. Sabe assim, essa dificuldade de seguir em frente, essa dificuldade de tentar o novo, essa dificuldade de ter coragem de tomar as rédeas da própria vida e de fazer alguma coisa acontecer com mais ousadia, pode estar vindo por conta de questões familiares, né? A sua história familiar, enfim. Então, assim, você pega o que for para você. De uma forma bem geral, assim, né? Então, assim, o que é o centro dessa leitura? O que é o recado principal que serve aí para todo mundo? Você tem a escolha de ficar preso, né, às suas mágoas, às suas dores,
que você carrega aí no seu peito de alguma forma, e ficar se lamentando por isso, certo? O resto da sua vida. Ou você pode aceitar o convite que a vida está te fazendo para acreditar. E acreditar na vida, gente, tem muito a ver com a gente acreditar na gente, sabe? Rei de paus aqui, né? O Rei de paus traz esse aspecto da confiança na gente mesmo. A nossa segurança pessoal, ela passa muito pela nossa confiança, pela confiança que a gente tem de que a gente é capaz de recomeçar. É assim, eu vou seguir esse caminho novo, pode dar tudo errado. Tá, mas assim, E aí é uma pergunta, né? Uma pergunta que às vezes é bem interessante em processo de coach, vocês sempre têm essa pergunta, que é assim, tá, e o que de pior pode acontecer se você for? E o que de pior pode acontecer se você tentar esse relacionamento, se você aceitar esse trabalho, se você aceitar se mudar? O que de pior pode acontecer se você explorar esse novo caminho? E aí você vai responder. E quando você responder, você vai se perguntar, tá, mas eu consigo lidar com isso? O que eu faria? E é interessante fazer esse exercício, você pode fazer isso escrevendo, tá? E você começar a resgatar, assim, a tua capacidade de se refazer, né? De criar novos jeitos e novos caminhos, assim, você tem muita força, certo? Então, resgatar isso e entender. Se perguntar. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante para fazer nesses processos, sabe? Tem alguns vídeos aqui no canal que podem apoiar isso, assim. Tem um vídeo que fala sobre sobre a brevidade da vida, né? Tem o Memento Mori que fala, né? Que nos lembra que a vida é finita. Esse vídeo pode ser interessante para apoiar essa energia. Tem coisas aqui também sobre essa questão da autoconfiança. São vídeos interessantes, tá? Que fazem parte ali tanto do Ativação Lunar quanto do Reflexões Lunares, né? Que são os vídeos que eu posto na Lua Crescente e na Lua Minguante, tá? Podem apoiar aqui esse processo. Bom, o que me parece, né, é isso, tá? É que a vida tá te chamando então para experimentar alguma coisa, para colocar movimento na sua vida, para seguir em frente. Seguir em frente. Tá? Dentro de uma energia de eclipse, né, que vai falar, especialmente nesse que vai falar sobre acesso ao inconsciente, sobre coisas mesmo que estão dentro da gente, às vezes lá no fundinho, né? Sabe? Aqui, ó, três de espadas aqui lá no inconsciente, né? Às vezes pode vir à tona para você curar mesmo, para você ressignificar, tá? Para te ajudar a quê? A se libertar, tá? O próprio vídeo que fala sobre a chama violeta pode ajudar aqui. Que eu chamo violeta é uma chama de transmutação, né? Às vezes, nem você sabe o quanto seu coração tá partindo, né? Pode ser. Tá bom? Vamos tirar alguns oráculos aqui para complementar essa leitura. Vamos lá. Eu senti 3 oráculos aqui para vocês. Vou pegar um que é o poder da lua. Olha isso, saíram 2, né? Olha isso. Olha, gente, não. Primeiro, eu falei sobre isso aqui em algum momento. A coisa de você reconhecer a sua própria força. Tá?
Sabe aquela pergunta, né? O que de pior pode acontecer, né? Por que você não confia em você mesmo? Pode acontecer alguma coisa ruim? Pode. Mas assim, também pode acontecer uma coisa muito boa, né? E no foco interior, essa carta, ela fala justamente sobre esse olhar para dentro e se conectar com a sua força interior. E aí a gente tem uma coisa que é claro que esse oráculo é um oráculo que fala de lua, certo? Só que saiu especificamente aqui força lunar, né? E todo esse trabalho que eu faço aqui com as fases da lua e tudo mais, tem muito a ver com tirar a ideia de força só do sol, né? Seria mais ou menos isso. A conexão com a lua, né? E eu falo disso aqui o tempo inteiro e eu tô trabalhando nisso o tempo inteiro. É assim, a força da lua é a reconexão com a nossa energia yin, que também é forte. É a nossa conexão com esse foco interior, com essa interiorização, com isso que puxa ali da gente uma força que é uma força intuitiva, né? Então assim, por que eu tô dizendo isso? Porque de repente, se você não acompanha fases lunares, não se conecta com a lua e tudo mais, pode ser interessante você fazer isso. Talvez você aqui com esse arquétipo da Rainha de Copas se sinta frágil, né? Muito sensível, muito frágil, muito magoada, muito magoado, muito suscetível, muito vulnerável. Talvez você precise entender que a sua sensibilidade é força. E sim, se conectar com a lua, né? Se conectar com a água. Olha, a água, por exemplo, que é um elemento de sensibilidade, de intuição e tudo isso. Gente, olha a força que tem a água. A mesma água que corre, flui, é a mesma água de grandes ondas, certo? Então, talvez começar a se conectar com essa ideia de que talvez você tenha sido uma pessoa que as pessoas ficavam vendo como frágil, porque você é uma pessoa sensível. Talvez esteja na hora de você entender que sim, você é forte, que sim, você pode fazer o teu caminho, que sim, sabe? E aí, de novo, pode ser que você esteja resgatando isso em você, né? E esse rei de paus esteja aparecendo como um arquétipo aqui de mais ação na sua vida, de mais ousadia, de mais coragem a partir do reconhecimento interior da sua força. Ou pode ser a influência de alguém que chega na sua vida, ou que está na sua vida, ou que esteve na sua vida, não sei, tá? Mas que te traz o quê? Te traz justamente essa, sabe, é um espelhamento para que você enxergue a força que existe dentro de você, tá? Senti de tirar aqui um anjo e pulou aqui, super verde, o arcanjo Rafael. Por que super verde, Rebeca? Porque é um arcanjo de cura, né? De cura do cardíaco. A gente viu um coração partido aqui. Dê suas preocupações e cuidados para nós anjos e nos permita levar seus fardos. E aí você pode entregar esse teu coração partido para os anjos e pedir cura, e imaginar uma luz verde sobre o seu chakra cardíaco, tá? Olha aqui no fundo o que tem. Coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e suas ideias, né? O arquétipo de fogo aqui. Eu até tô vendo um pouco diferente, né? Porque tem aqui o lobo num tom mais de água, né? E aqui o lobo com um tom mais de fogo, que é isso aqui, né? Tá?
E eu senti de tirar Anjos do Romance que para alguém isso aqui pode ser sim um relacionamento aqui, de alguma forma, em algum formato, de algum jeito, né? Esse Rei de Paus com essa Rainha de Copas. Conversa de coração aberto. E essa carta, ela tá me passando o tom da diferença. Tá vendo? Ele meio que não escuta ela, é uma coisa meio assim, mas tá aqui. Fale sinceramente sobre os seus sentimentos com o seu par. Se for um casal, aqui a gente tá falando de pessoas bem diferentes, né? Fogo e água aqui. Pode até existir uma certa impaciência dessa pessoa, né? Mas perceba que essa pessoa, ela tem essa impetuosidade que talvez você precise, entendeu? Para fazer alguma coisa acontecer na sua vida. Percebe aí, tá? A questão da comunicação muito forte, o Hierofante fala sobre comunicação também, tá? Em algum momento aqui da leitura, eu falei assim, se for para você, por exemplo, recomeçar um relacionamento, você tem que recomeçar ele do zero, é uma nova fase, né? E aí isso exige uma conversa, obviamente, né? Uma conversa de coração aberto, uma conversa em que cada pessoa expõe ali suas questões e ouça uma outra e tudo isso, né? Então fica aqui também essa questão. Se for alguém novo na sua vida, também, né, gente? Porque como é que você conhece o outro se você não conversa? Não tem como, né? Tá, as conversas, elas fazem parte de um relacionamento maduro, né, no caso, tá? Então é isso. Espero que essa leitura tenha ajudado aí, de alguma forma, tenha esclarecido alguma coisa. Eu fui trazendo várias coisinhas, espero que alguma coisa sirva para você, mas de uma forma geral, é hora de seguir em frente e acreditar na força que você tem para seguir em frente, sabe? Vamos deixar esse 5 de copas, esse passado para trás, esse apego ao passado para trás e vamos embora, né? Que o mundo é enorme, cheio de possibilidades. A carta do louco vai te falar sobre isso. Tem um mundo inteiro para ser explorado e tanto tempo para você, sabe? Não desperdiça. Não desperdiça olhando só para o que deu errado, tá bom? A vida é um presente, né? Bora aproveitar, tá? Um beijo, um eclipse lindo para vocês. Até a próxima. Oi para você do grupo número 2, seja muito bem-vindo. Se você não ouviu a introdução, vai lá que eu falei um pouquinho sobre o eclipse, né? Não sei se você está chegando aqui nesse momento de eclipse lunar, em algumas orientações, tá? E vamos lá. Me coloca aqui como um canal para receber uma mensagem para o grupo 2, que seja a luz sempre para o bem maior. Está feito. Gratidão. Vou começar com um tarô mesmo, dessa forma simples assim. E depois eu vou sentir se eu vou tirar oráculo, qual oráculo. Então assim, cada leitura aqui nesse vídeo vai ser diferente, tá? Eu vou fazer como eu estiver sentindo. Combinado? Isso aí para você não estranhar se você assistir mais de um. 7 de ouros. Ás de espadas. Então, o tempo ele revela coisas, tá? Essa é a primeira mensagem pro eremita no fundo do deck. Essa é a primeira mensagem aqui pro grupo 2, tá? Não reclama não de estar esperando alguma coisa. Sabe, assim, o 7 de ouros é muito um momento de espera, um momento que a gente é exigido na paciência, né? Assim, parece que nada vai acontecer, você plantou uma semente e aí você fica assim, poxa, mas eu não tô recebendo nada, né? Poxa, não tá frutificando nada. Às vezes rola até uma chateação com isso, né? A gente é muito impaciente, né? Assim, a gente quer tudo no nosso tempo, assim.
Eu tô para falar disso em termos de manifestação no próximo vídeo Ativação Lunar, que vai ser Lua Crescente em Capricórnio. Porque, gente, a paciência é a alma do negócio, entendeu? Quando a gente quer manifestar alguma coisa, a gente precisa aprender a esperar o tempo do universo agir. Sabe? A gente precisa ser capaz de fazer isso. Porque assim, a gente lança uma semente, lança uma intenção para o universo, as coisas, elas são ajustadas para elas se materializarem. Esse é muito o momento do 7 de ouros, entende? Isso energeticamente, tá? Mas assim, num sentido bem aqui, cotidiano, o tempo de espera revela coisas. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático, assim. Você quer manifestar... Eu vou colocar relacionamento porque a gente tem um cavaleiro de copas, tá? Você quer manifestar um relacionamento. Ah, tô cansado de estar sozinho, eremita, né? Cansado de estar sozinho, não sei o que saco, nada acontece, não. Você, sei lá, você já fez a sua carta de intenção, o que você quer num parceiro, numa parceira, você já fez tudo, não sei o que. Só que assim, você é incapaz de esperar certa coisa se manifestar na sua vida. O que acontece? Você força situações. Quando você força situações, você tá recebendo o que você quer? Não, né? Aí depois fica, porque eu tenho dedo podre. Cara, você quer, né? Define aí o que você quer, certo? Coloca lá, escreve. Faz e espera. Sei lá, sabe? Às vezes é melhor você esperar do que ficar se... Sabe, assim, se daqui a pouco vira aquela coisa assim de você nem acreditar mais, não é isso? Quando na verdade o que é verdadeiro pra você, aqui ó, o que é verdadeiro, as de espadas, o que é verdade na sua vida, tá chegando, cavaleiro de copas. Falei relacionamento, mas pode ser qualquer outra coisa. Aqui pode ser uma proposta, pode ser um convite, uma mensagem que você tá querendo sobre aquele projeto que abastece o seu coração, que é uma inspiração para você. Sabe? Então, assim, não é muito melhor esperar um pouquinho e receber o que é verdade para você do que forçar situações e aí você perde tempo, né? Já percebeu isso? Quando você força as coisas, você perde tempo. Porque assim, quando você força uma oportunidade, força uma relação, força... É assim, porque você tá impaciente, porque você quer resolver, beleza. Aí vai com a pessoa errada. Não tem muito de pessoa errada, oportunidade errada, né? Porque tudo é aprendizado, vai. Mas, pô, aí você olha pra trás e fala assim, caraca, cara. Se eu tivesse ficado fazendo as minhas coisas aqui, né? Me aperfeiçoando meu autoconhecimento, eu tinha ganhado muito mais. Certo? Do que pegar uma oportunidade que não era pra mim, não era o momento. Certo? Em qualquer área da vida, né? Dá a maior sensação de ter perdido o tempo da vida. Aí, quer dizer, na verdade você força situações para não perder tempo na vida, só que no final das contas você sai da situação e às vezes é difícil de sair, né? Porque às vezes você entra nos negócios assim que, meu Deus. Aí é que você pensa, meu Deus, olha o tempo que eu perdi, né? Aí ficou aprendendo, né? Tá bom. Né? Pergunta como é que eu sei. Olha isso, gente, que bonitinho, cara, estrela. Olha isso! Ah, gente, olha só.
Mas ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Veio assim, né? Veio assim, e eu não leio carta invertida normalmente, só que aqui, justiça no fundo do deck. Você vai receber de acordo com o que você alimentar. É mais do mesmo. Só que aqui existe um reforço sobre a sua espera. Tem algo lindo sendo preparado pela espiritualidade para você. É algo lindo. O 7 de ouros, ele vem antes do 10 de ouros. E o que é o 10 de ouros? É pura abundância. Pura abundância. Para relacionamentos é assim, é aquela coisa que dura para sempre, sabe? Para sempre, né? Nessa vida, né? Aquela coisa que, sabe, aquele casamento que dura, né? Aquele relacionamento que dura, sabe assim, é uma coisa estruturada. Se for um negócio, é algo que prospera. Se for um relacionamento também, é algo que prospera. Todo mundo feliz, sabe? Todo mundo na abundância, nadando na abundância, não fica na falta, né? Tá aqui. Tá aqui. Agora, o que essas cartas estão dizendo? Ai, tá assim. Não, esse 7 de ouros com essa estrela ficou bonitão, né? Tá muito bonito aqui. Porque tá uma coisa assim, gente, aqui é a espiritualidade falando pra você. Calma, porque a gente tá preparando o melhor pra você. Você só precisa ter paciência. A gente só tá te pedindo paciência, só isso. E aí, esse é um recado que você tá recebendo hoje. Porque olha só, tá aqui a carta do diabo. Você tem aqui a chance, ó, de inverter ele. No sentido, como é que eu li esse inverter essa carta do diabo? O diabo ele é na carta das nossas sombras, tá? Aqui pode ser, sei lá, carência, medo, ansiedade, tudo isso, né? Essa falta de fé, de que as coisas vão acontecer, porque estão demorando, porque não sei o quê, porque não, sabe assim? Aqueles momentos, pai, que saco, né? Isso tudo é escassez, né? Vibrando escassez. Ao invés de esperar aqui o melhor da vida, ter certeza de que a espiritualidade está sim preparando o melhor para você, não. Aí começa a duvidar, aí não sei o que. É assim. Aqui você tem a chance, ó, de transmutar isso. Aqui você tem a chance de ser maior do que essas sombras, né? E como é que faz isso, né? Ah, eu vou negar? Não. Você não vai negar. Você vai sentir, certo? Então, assim, você vai se sentir, você vai voltar pro seu porquê. Por isso que é tão legal você saber o que você quer da sua vida. Se você nunca fez esse exercício, faz. Faz o exercício. O que eu quero de um projeto? O que eu quero de um relacionamento? O que eu quero do meu estilo de vida? O que eu quero construir na minha vida? Qual é o meu legado, né? As espadas com 10 de ouros. Qual é a vida que eu quero construir? Escreve. Dentro dessa vida que eu quero construir, quem sou eu nisso? Que pessoa que eu sou nessa vida? Com quem que eu me relaciono nessa vida que eu quero construir para mim? Certo? E aí, quando você começar a ficar naquela coisa muito natural, muito normal de todos nós aqui, que é tipo, tá demorando, sei lá, não é bem isso que eu quero, mas tá bom. Eu vou me divertindo, como é que é? Vou me divertindo com os errados até o certo aparecer. Essas coisas assim, quando começar com esses negócios que te afastam da tua manifestação, volta na tua lista, volta na tua carta de manifestação, volta pro teu propósito. E se pergunta, essa atitude, ela é compatível com o que eu quero construir na minha vida? Sim ou não?
Essa escolha que eu estou fazendo, aqui a carta da justiça no fundo do deck, é assim, você vai ter o que você merece, o que você plantar. E isso passa por você, em todos os momentos, se perguntar, essa conduta é compatível com o que eu quero construir? Esse relacionamento é compatível com o que eu quero construir? Essa amizade é compatível? Esse trabalho, essa postura, sabe? É isso. Então, assim, enquanto o que você deseja não está chegando, você está se preparando para ser a pessoa adequada para receber isso também, né? É mais ou menos isso. Tá? Esse é um puxão de orelha bem amoroso. Porque, olha, vou falar pra vocês primeiro que eu tô com... Assim, eu sinto uma energia que é assim, meu filho, minha filha, a gente tá preparando uma coisa tão linda pra você. A gente só quer te dizer que tá valendo a pena a sua espera. Por favor, não se desvia desse caminho, porque a gente quer muito te entregar isso. Sabe? A mensagem é essa. Então, assim, se você está chegando aqui nesse momento de eclipse em peixes e tal, em que questões inconscientes podem vir à tona, e aí, ó, tenha preparado aí a sua carta, o seu porquê, o seu propósito, o seu legado. Desenha a vida que você quer construir, olha. 10 de ouros, o seu legado. Desenha isso, escreve isso, deixa isso firme na sua cabeça. É isso que te direciona. Essa é a sua bússola para fazer escolhas na sua vida. Você não vai colher maçã plantando banana. Não vai. Você tem que agir de uma forma compatível com o que você quer construir na sua vida. Você tem que ter compromisso com o que você quer. Você tem que mostrar para o universo. Você vai falar para o universo, é isso que eu quero. Pô, aí vai agir ao contrário? Não faz sentido. O universo não entende nada. Aí você entendeu? Você reseta as energias, entende? Porque assim, você falar que você quer não é da boca pra fora. Você tá firmando um compromisso com aquilo. E é isso que o universo tá te pedindo aqui, olha. É isso, continue comprometido com isso aí. Não se desvie, por favor. Tá? Que o seu sonho está a caminho aqui. Tá bom? Vamos pegar aqui. Vou pegar uma cartinha do Osho. Vou pegar as do romance aqui também. Eu peguei na 1. Eu quero essa aqui. Essa aqui foi a que eu intuí primeiro, inclusive. Deixa eu tirar ela primeiro. Orientação aqui pro grupo 2. Ajustes são necessários. Confirmando, olha aqui no fundo do deck, tenha fé em seus sonhos. Gente, olha só, deixa eu explicar para vocês uma coisa sobre manifestação. Quando a gente deseja alguma coisa, né, algumas outras precisam ser ajustadas. Às vezes, coisas são ajustadas dentro da gente, tá? Porque assim, o nosso desejo, o nosso sonho é uma isca também de autoaperfeiçoamento, sabe? A gente precisa estar pronto às vezes para receber aquela situação. Ou, às vezes, a gente está pronto, só que a situação não está pronta. Então, às vezes, alguns movimentos precisam acontecer para que a coisa fique encaixadinha. Às vezes, algumas limpezas, às vezes, algumas mudanças, às vezes, alguma percepção, algum amadurecimento, sabe? Assim, para a coisa
de fato, você tem aquele sonho, mas às vezes quem você é, em termos de mentalidade, em termos de maturidade, não comporta aquele sonho ainda. E você vai sendo trabalhado. Ou então as pessoas envolvidas vão sendo trabalhadas. Ou então as circunstâncias em que você se encontra vão sendo trabalhadas. Tá tudo sendo trabalhado. 7 de ouros e ajustes são necessários. Lua minguante aqui, pode ser que aqui esteja acontecendo transmutações mesmo, tá? Em algumas sombras, algumas coisas assim, né? Justamente para que você se torne pronta para viver esse seu sonho aqui, esse teu desejo. Então, paciência com o processo, tá? Vamos ver o Osho aqui. Ai, olha, mudança, né? Roda da fortuna. Mas eu quero só uma. 6 de ouros, concessão. É interessante, né? Porque aqui... O que é a sua verdade, né? Aqui pode ter muito uma coisa de você se conectar com aquilo que é de verdade o seu caminho. Lembra que eu perguntei? Tudo que a gente falou agora, aqui, sobre você ter uma carta, sobre você ter clareza sobre onde você quer chegar, o que você quer construir. E não abrir mão disso que é verdade para você. Isso envolve, às vezes, a relação com uma outra pessoa, né, com outras pessoas, enfim, que você tem que lidar ali com o espaço que é seu, né, do que você acredita, sim. Mas percebe aqui que aqui cabe também aquela coisa que eu tava falando do, tá, você quer tal coisa e você age no oposto, entendeu? Calma aí, né? O universo olha pra você e fala assim, calma aí, né? Então assim, por exemplo, isso aconteceu comigo, foi quando? Foi esses dias. Sei lá, eu tenho um compromisso que pra mim é importante, de um projeto que pra mim é importante, ponto. Aí surgiu um convite para fazer uma outra coisa que envolve aquele horário. E eu fiquei com vontade de ir, tá? Eu fiquei, era um mega convite, assim. Fiquei tentada. Fiquei tentada aqui, ó, carta do diabo. Aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, de repente eu ajusto. Entendeu? Assim, entendeu? De repente eu ajusto, concessão. Pra fazer. E aí eu parei. E eu pensei, calma aí. O que é prioridade para mim nesse momento? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Eu voltei pro meu porquê. Eu voltei pro que é a minha prioridade. Então, assim, esse convite, ele está cabendo naquilo que é prioridade máxima para mim agora, nesse momento? Não, não tá. Não tá. Não é o momento disso, entende? Ponto. Então, entende? Assim, porque aqui, né, a carta do diabo, até falando sobre essa história, aqui pode ser uma tentação mesmo, né? Aquela coisa que vai te desviar dali do teu foco, entendeu? Certo? Porque aí, assim, eu tô querendo realizar alguma coisa que me exige essa dedicação, tá? E aí, quando eu tô comprometida com isso, eu tô falando pro universo, olha aqui, eu tô comprometida com isso aqui, eu tô fazendo a minha parte, tá? E eu sei que você tá fazendo a sua, beleza. E quando eu abro mão, né, disso, é claro, gente, que existem casos e casos. Aqui eu tô falando assim, de um convite para um evento, não sei o que, sabe assim, um negócio, né? Nossa, não vai me acrescentar no quê? Entende? No quê? Não vai me acrescentar em nada, né? Era só ali um desvio, no caso, do meu foco. Mas entende, assim, é isso, sobre isso, né? Então, assim, a universidade, cara, ela realmente está comprometida, entendeu? Entende? Que
mais ou menos isso, tá? Anjos do romance para vocês também, queridos, do grupo 2. Reconciliação. Uma pessoa do seu passado volta para sua vida. Aqui pode ser alguém do seu passado, alguém com quem você já se relacionou. Sim, pode ser. Mas pode ser muito aqui, ó, um reencontro de alma, tá? Estrela, olha que bonita. Essas cartas estão até se falando, né, energeticamente, assim. Tá vendo? Então aqui existe, pode ser uma pessoa nova nesta vida, tá? Mas com aquele gosto de reencontro, né? Olha aqui no fundo do deck o que tem. Faça um esforço. O grande amor merece que se respeite as etapas pelas quais se deve passar. Reforçando tudo o que a gente está falando aqui até agora. Acho que a mensagem de vocês foi bem clara, né? Então, quem estava pensando aí, ó, em se desviar do caminho, trate de voltar pro trilho. Um beijo, um eclipse lindo para vocês. Sejam muito, muito felizes. Até a próxima. Grupinho número 3, sejam muito bem-vindos nesse momento. Se você não ouviu a introdução, eu te convido a ouvir, né, para você receber algumas orientaçõezinhas sobre o eclipse, tá? E tem mais sobre isso aqui no canal, se você tá chegando aqui no momento do eclipse, tá bom? Seja muito bem-vindo novamente. Eu me coloco aqui como canal para que vocês recebam uma mensagem que seja luz na vida de vocês. Sempre pro bem maior está feito. Gratidão. E vou começar aqui só com o tarô, tá? E aí depois eu vou sentir se eu tiro oráculos, quais oráculos eu vou tirar. Cada leitura aqui vai ser diferente, tá? Como eu senti que tem que ser. Combinado? Bora então para a mensagem de vocês? Bora. 9 de paus. Ui, que bom. Gosto. Gosto assim. 7 de copas no fundo do deck. Uma escolha tem que ser feita, né? E assim, me parece, não sei se vocês estão com dúvida. Talvez dê alguma dúvida, porque assim, 9 de pau, gente, é uma carta que fala assim, fala sobre cansaço até, sabe assim, uma carta que fala sobre obstáculos. Mas é uma carta que fala assim também, não desista. Não desista. E sabe o que eu tô vendo? Eu com as minhas projeções de imagem aqui, mas é assim. Tá vendo esses bastões, né? É como eu vejo eles, tipo, sabe? Eles virando esse escorrega aqui. Sabe assim, eles projetando, como se eles estivessem descendo assim e virassem um escorrega. Olha aí eu falando isso, pra quem tá com a energia do Rei de Espadas. Rei de Espadas é uma energia super racional, né? Super estratégica e tal. Eu tô aqui falando do negócio que vira um escorrega. Tá bom. Muito bem, queridos. É um caminho com obstáculos? Sim. Transponíveis? Claro. 6 de paus tá aqui. 6 de paus é a carta da vitória, entendeu? Então assim, nossa, Rebeca, eu tô escolhendo um caminho, porque aqui vocês estão escolhendo, né? Vocês estão em dúvida um pouco, vai. Existe um 7 de copas no inconsciente de vocês. 7 de copas é uma carta de dúvida, é uma carta de escolhas, é uma carta até que pode ser até que vocês estejam pensando assim, gente, será que esse caminho é uma ilusão? Sabe, porque como Rei de Espadas aqui, vocês podem estar olhando para esse caminho e falando, gente, isso aqui não é possível que isso aqui seja para mim, entendeu? Tem 10 milhões de obstáculos na minha frente, né? Meio isso. Só que ao mesmo tempo, eu vou tirar mais carta aqui, mas com o Rei de Espadas, ele é uma energia de decisão,
sabe assim? É quando você tá certo do que você quer. É meio assim, tá, eu tenho esses obstáculos. Como lidarei com eles de uma forma estratégica? Para cada obstáculo, uma estratégia, certo? E é estratégico mesmo, né? O Rei de Espadas é tipo, tá jogando xadrez, entendeu? Então, assim, tá, eu tenho esse tanto de obstáculo. Vamos lá, vamos derrubar um por um. Então, tá derrubando. Né? E o Nove de Paus fala, não desista, certo? E aqui no caso é não desista mesmo, porque a energia que eu tô sentindo no Nove de Paus não é uma energia do descansa, então desista. Não, é uma energia aqui de persistência. E é bem isso, né? Eu tô vendo todos esses obstáculos no caminho, tá bom? Como é que eu... Sabe assim, quando você não vê o obstáculo como impedimento, você vê como desafio. A pergunta não é... o tema do negócio não é... Ah, meu Deus, que difícil. Ai, meu Deus, quantos obstáculos. Não, é uma coisa assim. Eu quero chegar lá. Para chegar lá, eu tenho esses obstáculos. Beleza? Então eu vou montar estratégias para derrubar cada um deles. E chegar onde eu quero. Ponto. Né? Rei de Espadas é sobre isso, tá? E aqui, ó. 6 de paus. Carta da vitória. É um caminho tranquilão? Não. É um caminho com desafios, tá? É um caminho com desafios. Mas assim, eu acho que quando a gente tem certeza do que a gente quer, a gente tem certeza do que a gente quer, gente. Entendeu? E aí tem uma coisa que é legal aqui de trabalhar, tá? Porque assim, não é porque tem esses obstáculos que, poxa, precisa ser árduo, sabe? Não precisa. Aliás, é melhor que não seja, tá? Porque vamos entender aqui também que você não precisa fazer isso aqui sozinho. Gente, isso aí é uma descoberta, assim, muito maravilhosa na vida. Muito maravilhosa. Você não precisa fazer sozinho. Você pode fazer em cocriação com o universo. Você pode pedir ajuda. Né? Então, assim, Deus, eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão do que é vitória para mim. E eu tô vendo esses obstáculos. Mas o que são esses obstáculos diante do divino? Nada. Certo? E você pode falar com o seu anjo, você pode falar com seus guias, você pode falar com seus mentores. Olha, me mostra aqui. Às vezes, quando você pede ajuda, até caem uns bastões, assim, já caem no chão sozinhos. Né? Se eram 8, viram 3. Vai. Menina, vai cortando, né? Aí tem isso, né? Que também, assim, esse rei de espadas. Gente, na leitura de vocês, eu tô vendo um monte de coisa com imagem, assim. Não foi assim nas outras, tá? Não foi. Mas com vocês, eu tô com umas coisas de imagem, assim. Esse rei de espadas, sabe o que eu tô vendo? Ele não. Sabe assim, quando você vai. Quando você vai. Quem é que faz isso? Eu não sei, mas quando você. Ai, sei lá, uma mata fechada que você vai ter que ir cortando os negócios pra conseguir passar, sabe? Sim. Nossa. Então, meio isso. Tá? É como se eu estivesse vendo as árvores assim, né? E o rei de espadas blá, 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 mas até chegar onde ele quer. Entendeu? Como é que é o nome disso, gente? Não é capinar, né? Capinar é outra coisa. Não sei qual é o nome disso. Sei lá, abrindo o caminho, desbravando, não sei. Enfim. Eu tô viajando mais na leitura de vocês do que nas outras, tá? Gostaria de dizer isso. 2 de espadas. Esses obstáculos te deixam muito em dúvida, né? Gente.
Hierofante no fundo do deck. O que é esse Cavaleiro de Paus, hein? Cavaleiro de Ouros e Julgamento. Tá, a pergunta é sobre esse 2 de espadas e o 3 de espadas, né? Agora eu entendi. O louco. Essa letra tá falando um pouco com a 1. Olha, o louco com os amantes. Então, aqui vocês podem estar olhando até com uma coisa mais... Não sei, vocês estão com dificuldade. O que acontece? Olha só. O que eu tô sentindo aqui, tá? Vocês têm uma visão, Rei de Espadas, uma visão muito realista do caminho que vocês estão querendo seguir, certo? E vocês sabem que esse caminho envolve vários obstáculos. Vocês têm força para vencerem esses obstáculos? Completamente. Vocês têm total força. A carta do 6 de paus está aqui, a carta da vitória. A vitória, se vocês decidirem por esse caminho, decidirem confiar na estratégia e na decisão de vocês têm vitória. A questão, tinha um 7 de copas antes no fundo do deck, aqui a gente tem o 2 de espadas com o 3 de espadas. Então assim, vocês às vezes, vocês têm medo de que esse caminho seja uma ilusão. Tá muito isso. Por quê? Provavelmente porque vocês já se iludiram em algum momento, né? E aí sabe aquela coisa assim que você se ilude, aí você traz tudo pro racional e eu não quero ser enganado de novo e não sei o que, sei lá, tá? Acontece, gente, que quando vem esse Ás de Copas, primeiro que assim, antes tinha saído o julgamento com o Cavaleiro de Ouros, que me fala sobre a necessidade de você liberar o perdão de alguma forma, tá? Tem alguma coisa aí que precisa ser limpa, assim, em termos de perdão, tá? Pra quê? Pra que vocês fiquem mais leves, né? Eu tô vendo esse Cavaleiro de Paus, assim, com leveza, sabe? Para vocês se deixarem levar também pela motivação que uma paixão traz. E aí não pode ser amoroso ou não aqui, tá? Mas sobre isso, sabe assim, para você conseguir usar como força motora a sua empolgação em relação a alguma coisa, tá? O que te traz motivação aqui para ir derrubando esses obstáculos é uma coisa que é assim, é uma coisa que é apaixonante. A questão é que você, obviamente, você acessa essa coisa que é apaixonante para você, certo? Você sabe quando você pensa nessa vitória que você quer, você pensa nisso e o que você sente é um transbordamento, uma empolgação, uma vontade, sabe? É isso que você sente. Só que aí depois, a tua mente começa a trabalhar, né? Então, mas se isso for uma ilusão, mas se eu tô sendo imaturo, mas se entendeu? Mas são muitos obstáculos, mas eu acho que eu tô me iludindo. Essa coisa do eu acho que eu tô me iludindo tá muito forte aqui, tá? Já vamos pegar os conselhos aqui para vocês? E é interessante, né? Porque eu comecei a leitura com uma energia tão forte de certeza. Isso deve acontecer com vocês. Isso deve acontecer muito, assim.
que vem aquela energia forte de certeza. Eu sei onde eu quero chegar, tem esses obstáculos, mas que se dane, porque eu sou maior que eles, não sei o que, sabe assim? O que eu tô tudo no início. Aí, depois, começa a vir aqueles pensamentos sabotadores, né? Ah, mas se isso for uma ilusão, mas se eu tivesse sendo imaturo em pensar assim, ah, mas isso é besteira, ah, não, mas não é. Entendeu? Você começa a se sabotar. Muito baseado em dores que você pode ter dentro de você. Essa leitura, ela fala de alguma forma com a leitura número 1. Carta do louco, meus queridos. Assim, a vida tá te chamando para um movimento, tá? Tá te chamando para uma leveza até, para um acreditar. Assim, aqui você tem que ser movido pela paixão mesmo, né? Por essa empolgação aí, tá? Vou pegar 3 cartas do Osho para vocês. De conselho. Olha isso. Olha só, aí eu falei pra vocês assim, não precisa, pode ser mais leve, né, do que isso, pode. Aí lembra que eu falei, pede pros seus guias, pede pros seus mentores, pede pra espiritualidade. Tem esse tanto de obstáculo aqui no caminho, que de repente você racionalmente tá vendo tanto obstáculo, que você fala assim, cara, não é possível. Aí eu vou te perguntar, não é possível pra quem? Porque para Deus tudo é possível, né? E essa fé te faz o quê? Acreditar, né? Essa coisa do espírito brincalhão, aqui ó, Cavaleiro de Paus, é a coisa do acreditar, sabe? É ser leve nesse sentido, assim. A coisa de você acreditar que você está sendo apoiado espiritualmente fazendo as coisas te deixa mais alegre e mais feliz. Por quê? Porque você sabe que tá tudo bem, que tudo tá sendo cuidado, sabe? Você sabe. Então você não precisa ficar pesado, né? Tipo assim, tá bom, vamos lá, é uma aventura. Eu tô aqui, vivendo a vida. Numa frequência de alegria pelo que virá. Então, assim, quando você estiver enfrentando, né, essas batalhas aqui, então esses obstáculos, essas coisas, isso aqui, tudo isso, não foca nos obstáculos. Foca na visão, né? Sempre lembra de brincar um pouquinho de faz de conta, tá? Isso é muito poderoso em manifestação, sabe? Brinca de faz de conta. Quando você começar a pensar muito nos obstáculos da situação, começa a pensar no quanto você vai se sentir feliz quando você chegar lá. E olha como você vai estar feliz. E olha que legal, assim, porque aqui tem a carta da vitória, tá vendo? Ela tá brincando. E aqui, ó, o espírito brincalhão. E aqui o rei de pau, o cavaleiro de paus também, que traz essa coisa da leveza, né? Talvez vocês estejam olhando muito para os obstáculos. E você precise lembrar que você está sendo apoiada nesse caminho, que dá para ir curtindo a jornada com leveza, tá? Eu acho que isso vai facilitar aqui, até nos momentos em que você fica duvidando das coisas. Tem uma coisa muito legal quando a gente está nessa vibração aqui, de ir co-criando, né? Então, você, tá, beleza, tem um obstáculo, mas estamos indo junto aqui com a espiritualidade, que é, sabe o que é muito legal? Você começa a ver a magia das coisas. Então, você começa a ver os sinais pelo caminho, você começa a ver sincronicidade, você começa a perceber, porque você tá com um campo mais leve, mais aberto para conseguir perceber, que sim, você tá no caminho certo. Apesar de existirem algumas questões a serem superadas, mas você sabe que você está no caminho certo porque você vai recebendo sinais sobre isso. Aí você sente um bem-estar em relação a essa situação, aí aquilo te motiva. Aí você se vê apaixonado por aquela situação, aí daqui a pouco você dá um sorriso com aquela situação. Meu Deus, é esse o meu caminho, entendeu? Meio isso, assim, no estado de... Tá, você tá ali enfrentando as coisas, mas é num estado de graça, sabe? É gostoso, né? Bem melhor do que ficar a ferro e fogo, né? Tipo, não dá, aí fica rígido. É bem pior.
né? Bem chato, assim, quando aí fica exaustivo, né? Deixa eu pegar mais uma. Ai, gente, carta do mundo, cara. Aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha aqui a fonte. Vocês co-criando em conexão com a fonte. Muito sobre isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Vocês acreditando nisso, vocês vão chegar onde vocês querem, tá? E vocês vão se sentir muito completos, assim, nesse caminho. Muito completos. Agora percebam que é um caminho que te exige fé, né? Te exige fé. É um caminho que te exige fé. Um salto de fé. É sobre isso. E aí? Vai ou não vai? Bom, antes do romance não. Eu vou tirar também, então. Mas era outro anjo aqui, calma aí. Vou tirar também antes do romance. Aqui eu nem ia tirar pra vocês. Aqui é dos arcanjos. Vamos embora. Gente, a leitura de vocês está falando muito sobre manifestação, mas muito sobre o processo de manifestação. Muito. Tem vários materiais aqui no canal sobre esse assunto, tá? Eu falo sobre isso no Instagram também, eu falo sobre isso nos meus serviços, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, fala comigo. Observe os seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Olha aqui, lembra que eu falei daquele As de Copas aqui? Com esse Cavaleiro de Paus? É porque, assim, esse lugar onde vocês querem chegar, né, que vocês olham, assim, para esse caminho, vocês veem um monte de obstáculos, só que apesar de todos os obstáculos, quando vocês sentem esse caminho, vocês sentem essa coisa boa, porque é um transbordar aqui, um As de Copas, né, então é um caminho que, sei lá, você sente uma paixão, assim, é apaixonante para você. Sabe? É um bem-querer, um negócio aqui. Eu tô sentindo no centro do peito, né? É esse negócio bom, sabe? E só o que tá estragando, quer dizer, é a tua inspiração, né? A inspiração que você recebe sobre o seu caminho de vitória, sobre o seu caminho de completude. É Deus falando com você nessa inspiração. Só que assim, o que tá atrapalhando aqui? A sua cabeça, a sua mente. Né? Então, com certeza deve ser uma coisa assim, te vem uma inspiração mesmo, tipo, o caminho é esse. Aí daqui a pouco vocês começam a sabotar com os pensamentos, entendeu? E essa leitura tá falando, vamos confiar aqui nessa sua inspiração, então o que você acha? Né? Que aqui, essa leitura tá aqui falando, olha, você vai chegar lá, tá? Deixa eu pegar hoje do romance, né, que eu falei aqui, então de repente você tem que pegar. Aí eu olhei aqui pro Ho'oponopono e me deu vontade de pegar também. Então vou pegar. Vai, anjos do romance para vocês. Sua vida se vê influenciada por crianças. E aí, sabe o que eu percebo aqui? Pode ser, tá? Sei lá, de repente, para alguém, pode ser que... Ai, gente, chamar a criança de obstáculo é um absurdo, né? Mas assim, entenda o que eu quero dizer, tá? Então, às vezes, tem crianças envolvidas nessa situação. Então, às vezes, você, sei lá, você vai, não sei, acho que podem ter crianças envolvidas nessa situação de alguma forma. Às vezes, a pessoa tem filho, você tem filho. Às vezes, isso é uma preocupação de alguma forma, não sei. Né? Não que crianças sejam um problema, pelo amor de Deus. Elas nunca são. Mas, tem uma questão aqui, do resgate dessa inocência, sabe, desse acreditar, né? Essa carta das crianças também fala com esse espírito brincalhão, com esse cavaleiro de paus, com esse As de Copas, entende? Que é trazer esse acreditar aqui, né, para a questão de vocês, assim, sabe? Essa inocência, esse sentir,
né? Pode ser nesse sentido, tá? Fundo do deck aqui, decida exatamente o que você quer para que chegue o antes possível. Aqui, olha isso. Na leitura de vocês tem uma coisa que é assim. Sabe essa inspiração que você tá tendo? Então, ela é o teu caminho. O problema é que você fica atrasando a manifestação disso quando você fica enchendo a tua cabeça de dúvida. Aquele 2 de espadas com 3 de espadas, entendeu? Se você se colocar numa posição de inocência, numa situação, numa posição de quem acredita, numa posição de quem tá otimista e de quem tá decidido, porque assim, aqui, o que eu falei, no início eu senti vocês super decididos, aí depois vocês ficam sabotando mentalmente. Quando vocês sabotam mentalmente, vocês atrasam a manifestação. É isso que acontece, tá? Você quebra a onda, é literalmente uma onda, né? A frequência de manifestação. E aqui o universo tá te falando aqui, ó. Decida exatamente o que... Decida o que você quer para que chegue o quanto antes. Né? Porque aí você fala pro universo, olha isso. Tá? Para alguém, essa informação aqui de novo amor pode ser interessante. Tá? Que eu senti vontade de olhar. Por quê? Porque alguns de vocês podem estar presos aqui a questões do passado. Esse 3 de espadas aqui tá dando uma bagunçada aqui. Porque às vezes você tá projetando nessa situação nova alguma coisa do teu passado, pode ser, tá? É interessante porque aqui fala do novo e a carta das crianças também fala de algo novo, né? E a carta do louco também. Então é uma nova jornada. Então para de ficar sabotando tua cabeça com base no que você conhece do passado. Eu falo isso no vídeo sobre desapego que tem aqui. Se quiser assistir. Muito bem. Me deu vontade de pegar o Ponopono aqui, não sei porquê, então eu vou pegar, tá bom? Pono significa que eficiência é a medida da verdade. Que tudo que você faz com autenticidade é mais efetivo. Olha isso. Aqui tá pedindo muito, gente, para vocês se conectarem com o que tá no coração de vocês. É uma conexão com a inocência mesmo, sabe? Que é o que faz a gente ser autêntico, né? Quando a gente se conecta com a nossa essência. Com esse sentir, esse sentir. O que você tá sentindo? Porque esse é o teu caminho. Para de olhar para os obstáculos que tem nele. Você não vai enfrentar isso sozinho. Talvez você até se surpreenda muito positivamente. Talvez você veja milagres acontecendo. Sabe, assim, é uma coisa... E aí, tá vindo uma coisa bonita que é assim... Dê espaço para os milagres acontecerem. Ai, que lindo, adorei. Depois dessa, a gente pode terminar. Um beijo, tá? Bom eclipse para vocês. Sejam muito felizes, né? Porque assim, parece que tem tudo para vocês serem. Beijinho.